Olá pessoal, hoje eu trouxe o resumo mais de um livro. Hoje aqui é da Rossana Lira, Submissão e Autoridade. Vamos lá. Rossana Lira, para quem não sabe, ela é uma pregadora itinerante do Evangelho. Ela ensina na escola de ministros, ela ensinava na escola bíblica Rema também. É uma ministra muito topada, você pode procurar aí no YouTube que tem várias pregações dela. E assim, essa mensagem, segundo ela, é uma das que ela mais gosta de pregar, que é submissão à autoridade. Capítulo 1. Jesus, nosso maior exemplo de submissão. Na área de submissão e autoridade, Jesus foi um sucesso, então é com ele que nós vamos aprender. Vemos que o desrespeito está generalizado, mas nós que somos a igreja devemos andar na contramão dessas coisas praticadas no mundo, porque os princípios de Deus para as nossas vidas são diferentes. Precisamos entender que existem autoridades constituídas por Deus que também são autoridades sobre nossa vida, e Jesus entendeu isso. Em João 14:28 diz: Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus foi o homem mais humilde da face da terra, e vemos aqui ele mostrando que há um maior do que ele. 1.1, Jesus nos ensinou sobre hierarquia. Reconhecer que alguém maior que nós é imprescindível na minha vida e na sua, porque quando nós reconhecemos que há uma autoridade, na nossa vida, isso funciona como proteção. Há pessoas que não gostam de proteção porque não querem estar debaixo de autoridade. O diabo é o maior exemplo disso. E ele tenta passar para nós a impressão de escravidão, indagando: por que você tem que se submeter? Você estudou mais, você é mais eloquente. Na verdade, se você estivesse no lugar dele, você faria até melhor. Quando Deus criou as autoridades, ele fez isso para nos proteger. Não foi para nos diminuir, mas foi para cuidar de nós, porque ele nos ama. Às vezes queremos fazer a nossa vontade quando uma autoridade nos pede para fazer algo, e nós falamos que nós vamos fazer, falamos que nós não vamos fazer porque nós não estamos com vontade. Entretanto, não entendemos muitas vezes porque a vida está uma miséria. A resposta é que nós temos de entender que existe uma autoridade de Deus sobre nossas vidas e não podemos simplesmente fazer aquilo que vem à nossa cabeça. Precisamos entender que é uma pessoa a quem devemos obedecer, porque a unção de Deus flui de cima para baixo, não de baixo para cima. A autoridade está acima de nós. Há muitas pessoas na igreja querendo poder ver milagre, ver manifestação, ser usado por Deus, mas eu pergunto, está debaixo de autoridade? Se não estiver, não vai ver nada disso acontecendo, porque só exerce autoridade quem está debaixo de autoridade. Você quer saber como agradar a Deus? Obedeça, porque a obediência traz a bênção. Quando Deus coloca alguém com autoridade sobre sua vida, não significa que aquela pessoa é melhor do que você. Deus criou a hierarquia por questão de organização. Quando você entende que vai ser um com seu líder ou com seu superior, o poder de Deus flui. Existe um poder na submissão e nós precisamos estar debaixo disso, porque quem criou isso não foi homem nenhum, mas foi o próprio Deus. Por que Deus preza tanto por organização? Porque o homem só prospera num ambiente organizado. Você observa que quando a terra estava sem forma e vazia, Deus não criou o homem e colocou no meio do caos. Se a sua vida estiver uma bagunça, você não vai prosperar. Então, organize-se, porque as coisas da nossa vida funcionam dentro de uma organização. Capítulo 2. O que é submissão? É você ceder espontaneamente e voluntariamente à vontade de alguém. Submissão é uma atitude do coração. Você faz porque decide ceder. Porque Deus merece que você obedeça à autoridade e aos princípios que Ele criou. Submissão também não é concordar com tudo, mas também não é ser contrário a tudo, porque existem pessoas que não concordam com nada. Submissão é você apoiar seu líder e colocar em prática a direção que Deus deu para ele. Existem pessoas que, além de não concordarem com a direção que Deus deu para o líder, ainda incentivam outras pessoas a ficarem em posição oposta do líder. Isso é porta aberta para o diabo agir na vida delas. A submissão é absoluta e a obediência é relativa. Quando você está debaixo de uma autoridade, a sua submissão deve ser absoluta. Eu obedeço relativamente ao que está em linha com a palavra de Deus. Logicamente, ela fala aqui que você não vai obedecer algo que não está de acordo com a palavra. Capítulo 3. Rebelião.
Rebelião é o que é o que aconteceu no coração do Lúcifer, que se encontrava em uma posição em que Deus era autoridade, mas ele não suportava estar debaixo de autoridade. Então ele resolveu tomar suas próprias decisões, achando no seu entendimento que podia ser igual ou superior àquele que era a autoridade sobre ele. Hoje, dentro da igreja, estamos com muitas pessoas nessa condição. Pessoas que muitas vezes não falam, mas dentro do coração estão dizendo: ele é líder do louvor, mas eu canto melhor do que ele. Outros que acham que me deixam uma palavra melhor que o pastor e por aí vai. É por causa dessa atitude no coração que essas pessoas não estão naquelas posições. E enquanto não ajustarem o coração, não avançarão no ministério. Capítulo 4. Pessoas que são autoridades sobre nós. No governo temos do presidente, a guarda de trânsito; na família, o homem e para os filhos, os pais; no trabalho, os diretores, gerentes, supervisores; na igreja, os pastores, os presbíteros, de acordo com cada denominação, os líderes de departamento. Em Romanos 13:11, 13:1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Nesse texto, Paulo estava se referindo a toda autoridade constituída em todas as áreas da sociedade, porque o que Deus criou foram os cargos de autoridade. Por exemplo, o presidente da República é o cargo, mas não podemos dizer que foi Deus que colocou o presidente atual lá, porque somos nós que escolhemos os nossos governantes. Entretanto, no momento em que ele ocupa esse cargo de autoridade, passa a ser uma autoridade delegada por Deus. Há muitas pessoas que não concordam com o governante e não querem se submeter por não ter votado na pessoa, mas essa atitude está errada, porque uma vez no cargo, a autoridade fica ligada a Deus pela função. Veja o que Paulo diz em Romanos 13, do verso 2 ao 3. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. No versículo 5, Paulo diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Paulo nos fala que é necessário, ou seja, não é uma opção. Pelo contrário, é fundamental estarmos debaixo da autoridade. Se tiver que pagar tributo, pague. Se tiver de pagar imposto, pague. Honre e respeite as autoridades, para que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Nós vemos Jesus pagando tributo, um exemplo para nós seguirmos. Jesus não pagou porque o governo era bom e justo, porque naquela época já existia corrupção. Em 1 Pedro 2, 3 ao 15 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, como ao soberano, que as autoridades, como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus. Percebemos que devemos nos submeter por causa do Senhor, não por causa do homem, porque essa é a vontade de Deus. Você pode até perguntar: e a autoridade corrupta? Será julgada por Deus. Nós não fomos constituídos juiz sobre elas. Como cristãos, nosso dever é orar, honrar, respeitar e reconhecer a autoridade que elas têm sobre nós. Há pessoas que pensam que criticar é um direito delas, porque todo mundo faz isso. Não é o que todo mundo faz que determina o que você vai fazer. É a palavra de Deus que diz o que você tem que fazer, porque você faz parte da família de Deus. Também somos enganados quando pensamos que não acontece nada conosco, quando falamos mal da autoridade. Mas é a mesma coisa quando nos expomos a material radioativo de baixa intensidade. Mas a exposição por longo tempo pode trazer sérias complicações. 4.1. Oração pelas autoridades. Em 1 Timóteo 2, de 1 ao 3 diz: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Senhor. Ao invés de falar mal ou simplesmente concordar com quem fala, devemos orar por elas, porque fazendo isso vamos ter vida tranquila e mansa. E mais, isso é bom e aceitável diante de Deus.
Quando a igreja ora, Deus tem como influenciar pelo Espírito dele a pessoa que está no cargo. Há mais pessoas falando mal do que orando por hoje, né? Porque o que fala mal não ora. Como é que você vai orar por alguém que você acabou de criticar ou fazer piada? Podemos reverter toda essa situação orando. 4.2 Autoridade na igreja. Nas igrejas hoje, há muitas pessoas querendo ser autoridade, mas sem querer se submeter a autoridade alguma. Pessoas que muitas vezes ficam chateadas porque levaram alguma ideia para o pastor da igreja, mas ele não aceitou, e por não querer se submeter à autoridade, resolve sair da igreja e fundar o próprio ministério. Se o pastor não concordou com a ideia, ele tem seus motivos, e se Deus falou com você sobre algo a ser feito, ele também pode falar com o pastor. O governo da igreja local, ovelha querida, está na mão do pastor. Nós precisamos aprender a estar debaixo dessa autoridade, respeitar e honrar. 4.2.1 Honra e desonra. Honra é o símbolo da sujeição às autoridades. Todos os cargos de liderança e autoridades estabelecidos por Deus são merecedores de privilégios, mas muitas vezes quando o pastor é honrado, as pessoas questionam com o privilégio, achando-se dignas de receberem a mesma honra. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,17 que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Fica claro para nós que assim como o presidente da República tem direito à honra, o pastor tem direito a benefícios dobrados. A unção sempre vai fluir de cima para baixo, então aquilo que chegar para o pastor, que é o cabeça da igreja, vai passar para o resto do corpo de forma natural. Quanto mais honrado e abençoado o pastor for, mais os membros serão. Honrar o nosso pastor é um dos primeiros segredos para prosperarmos. Temos que ter muito cuidado com a desonra às autoridades. Uma das definições para a desonra é tratar comum. Desonra não é somente usar a boca para criticar o seu pastor. Desonrar é não dar o lugar de prioridade para o pastor. Muitas vezes, a vida das pessoas as vidas das pessoas estão uma lástima, pois elas têm desonrado as pessoas que Deus enviou para ser fonte de bênção, mas elas têm tratado as lideranças como pessoas comuns. Outra forma de desonrar as autoridades é ficar desatento diante de uma ministração da palavra. De fato, essa é uma desonra tripla, pois além do ministro, esse tipo de atitude desonra a unção e a palavra de Deus. É um engano achar que mesmo vivendo em desonra, as coisas vão acontecer. As bênçãos de Deus só são liberadas para a nossa vida se estivermos alinhados com a palavra. A desonra muitas vezes pode comprometer a nossa saúde. Existem muitas pessoas doentes em nossa igreja em virtude da falta de honra com as autoridades. Honrar as autoridades da igreja é um princípio para darmos a saúde divina. Vejamos o exemplo de Miriam. Aí em Números 12, do 1 ao 10, fala que Miriam e Arão, eles falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E eles falaram, poxa, por que Deus não fala ao nosso intermédio? E o que aconteceu? Miriam e Arão se levantaram para falar contra Moisés, o qual estava com autoridade sobre a vida deles. Embora Moisés estivesse errado, pelo fato de estar casado com uma mulher com cultura diferente, isso não dava motivo para Miriam e Arão falarem contra ele, pois, ainda que a autoridade esteja errada, não se deve falar contra ela. Eles queriam se colocar na posição de Moisés, afirmando que o Senhor também poderia falar por intermédio deles. Observe no final do versículo 2 que a Bíblia deixa que o Senhor ouviu. Isso nos mostra que quando alguém fala de autoridade, o Senhor está com o ouvido atento, e o Senhor repreendeu Miriam e Arão, mostrando que Moisés foi a autoridade instituída por ele, e por meio dele o Senhor falaria ao povo. É bem verdade que não foi Deus quem enviou a doença a Miriam, porque ela ficou leprosa. Mas com a saída da presença de Deus sobre si, ela se encontrou descoberta e abriu acesso para a doença alcançar o seu corpo. Muitas pessoas têm se encontrado doentes e até confessam as verdades da palavra que se referem à cura. No entanto, na primeira oportunidade que elas têm, falam contra as autoridades. Elas têm continuado doentes e ficam questionando a Deus, quando na verdade elas mesmas abriram acesso para a doença por meio da desonra. Devemos guardar a nossa língua de falar das nossas lideranças. Não devemos nos permitir estar em rodas de conversas que falam contra as lideranças. Em Gálatas 6, versículo 6, a Bíblia diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O que eu tenho percebido é que muitas vezes as pessoas fazem um pastor participante de todas as coisas ruins.
e na hora de desfrutar das coisas boas, nem se lembram do pastor. 4.3. Um conselho aos líderes. 1 Pedro 5.2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. A Bíblia destaca que o rebanho não é seu, é de Deus. O povo é de Deus, a igreja não é sua, a palavra não é sua, e uma vez nascido de novo, nem você é seu. Então cuidado com a forma que você tem lidado com o povo, para que você não esteja abusando da autoridade que foi a você confiada. Jesus, como autoridade, tinha todo o direito de estar à mesa e ser servido, mas ele se colocou na posição daquele que estava servindo. Pastor, você precisa estar debaixo dessa influência. Eu tenho uma instrução, pastor, da parte de Deus para a sua vida. Quando a ovelha fizer alguma coisa que te decepciona, essa não é hora de você abandoná-lo, pois muitas vezes os erros delas acontecem por imaturidade espiritual. Então, se alguém errou com você, dê a oportunidade dessa pessoa se consertar e não deixe enterrar o dom de Deus que foi dado para ele. 4.4. Submissão no lar. Deus é organizado e quando ele criou a família, ele criou também uma posição para cada um. 4.4.1. Quanto às mulheres. E a razão de muitas mulheres serem submissas no lar é por falta de entendimento do que vem a ser submissão segundo Deus. 1 Coríntios 11.3 diz: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A intenção de Deus, na verdade, era de proteger a mulher, pois ele bem sabia a estrutura com que havia criado a mulher. Então ele nos colocou embaixo, porque é a altura, né? Então ele nos colocou embaixo de uma autoridade para sermos protegidas, amadas e cuidadas. Deus não fez a mulher para ser cabeça. Muitos casamentos não têm dado certo, pois as mulheres têm se colocado no lugar do cabeça. E essa posição Deus deixou para o marido. Efésios 5.22 diz: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Se submeter no lar é refrear aquele impulso de querer mandar e ter o controle da situação. Algumas mulheres tomam a autoridade para si com a justificativa de que, se ela não fizer, o marido não faz. Mas eu te garanto, ele faz sim. Experimente não fazer, que eu tenho certeza que seu marido irá fazer. Uma mulher que respeita o marido o leva a descobrir potenciais que nem mesmo ela acreditava que tinha. Infelizmente, é muito comum vermos mulheres desrespeitando o seu marido, chegando a diversos lugares e falando contra ele. Seja pelo motivo que for, não se deve falar mal de autoridade. Falar contra o marido é uma prática normal no mundo. É preciso aprender a dominar a língua. E ainda que se tenha motivo, marido é autoridade e merece respeito. Em Efésios 5, versículo 23 e 24, diz para as mulheres serem submissas em tudo, mas deve ser em tudo aquilo que não fere os princípios da palavra. É interessante como ouvimos pessoas falando sobre semente relacionada apenas a dinheiro, mas Deus tem me ensinado que existe uma semente poderosa para fazer prosperar, e essa é a semente da honra. Quando você honra uma autoridade, você está plantando sementes de honra. 4.4.2. Um conselho aos homens. A primeira coisa que os homens precisam entender é que ser cabeça não está relacionado a mais direitos. Pelo contrário, está relacionado a mais deveres, pois a posição de autoridade é aquela que vem para proteger. Ser cabeça não é aquele que mais recebe, pelo contrário, é aquele que mais dá. Efésios 5, versículo 25 e 28 diz: Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Em 1 Pedro 3,7 fala: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Viver em comum é fazer as coisas em conjunto. Educar os filhos é algo que deve ser feito da forma comum. Pedro fala também sobre discernimento,
que é percepção espiritual, é olhar para a esposa e saber o que ela está precisando. Maridos, o casamento é um investimento. Assim como em um banco você não tem como sacar se não houver depósito, da mesma forma é no casamento. Existem depósitos diários que precisam ser feitos para poder sacar uma boa esposa, uma boa mãe e uma boa dona de casa. 4.4.3 Submissão dos filhos aos pais. Efésios 6:1-3 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus estabeleceu na família os pais para serem autoridades sobre os filhos. Jovem, é um perigo você fazer algo quando seus pais não sentem paz. Honrar os pais, ainda que não os entenda, é segurança. Fique atento às amizades que seus pais não aprovam, os relacionamentos, pois muitas vezes é o Senhor querendo proteger a sua vida. Pais, é necessário ter paciência para ensinar os filhos as mesmas coisas quantas vezes forem necessárias. É verdade que Deus nos garante uma boa vida aqui nessa terra, mas desfrutar dessa vida é possível quando ativamos os princípios certos. Dessa forma, podemos viver uma vida vitoriosa em todas as áreas. 4.5 Submissão e autoridade no trabalho. 1 Pedro 2:18-19 fala: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Vemos exemplos de muitas pessoas que ao começar o emprego são diligentes, mas com o passar do tempo começam a relaxar no horário, na frequência, e mesmo diante dessas atitudes, querem que o chefe aceite o que tem feito. Às vezes, questionamos o fato de pessoas do mundo prosperarem, mas a resposta é que o motivo de tal prosperidade é a diligência. É preciso dar o melhor, mesmo que o negócio não seja próprio ou que o líder não seja bom. Precisamos nos lembrar de que há um chefe maior que está nos observando e por isso devemos realizar o melhor trabalho. Existem pessoas que só trabalham bem diante dos olhos do chefe, e isso não é correto, pois existe uma recompensa que vem da parte de Deus. A sua fidelidade com o que você faz hoje é que vai determinar onde você estará amanhã. Assim, seja fiel naquilo que não é seu, e o próprio Deus vai te recompensar com um negócio próprio. Conclusão. Provérbios 27:18 diz: O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Quem cuida da autoridade que Deus colocou na sua vida será honrado. Não são aqueles que falam contra ou desonram a autoridade, mas em favor daqueles que cuidam das autoridades, que Deus vem com a sua honra. Esse versículo não está falando sobre o Senhor Deus, mas sim sobre os líderes terrenos. Então, quer ser honrado por Deus? Cuide dos seus pais, do seu pastor, do seu líder, do seu chefe. Ainda que seja mais novo que você, toda liderança deve ser honrada. E é isso aí, terminamos mais um livro. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!